Você já parou para pensar que se toda a história da Terra fosse comprimida em apenas um dia de 24 horas, os seres humanos apareceriam praticamente no último segundo? Parece exagero, mas não é. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos. Esse número é tão grande que o nosso cérebro simplesmente não consegue sentir o peso dele. A gente até entende a informação, mas não entende a escala. Então vamos transformar tudo isso em uma coisa mais simples, um único dia. Imagine que a Terra nasceu exatamente à meia-noite, 0 hora. O planeta ainda não tinha florestas, não tinha oceanos como hoje, não tinha animais, não tinha céu azul bonito, não tinha nada parecido com o mundo que você conhece. Era um planeta jovem, quente, instável, sendo bombardeado por rochas espaciais. Um lugar violento, um lugar em formação. Agora começa o relógio. Meia-noite, a Terra acaba de nascer, mas a vida ainda não aparece. Durante as primeiras horas desse dia, o planeta está se resfriando. A crosta começa a se formar. Vapores, gases, impactos, vulcões, calor extremo, tudo é caos. Se você estivesse ali, não veria um planeta vivo, veria um laboratório brutal da natureza. Mas em algum momento desse dia imaginário, algo muda. A vida começa, não como animais, não como plantas, não como algo visível andando por aí, mas como formas microscópicas, seres extremamente simples, células primitivas, vida pequena, discreta, quase invisível. E isso é uma das partes mais impressionantes dessa história, porque a vida passou a maior parte da história da Terra sem ser vista a olho nu, durante quase o dia inteiro. Se você olhasse para o planeta, talvez pensasse, não tem nada acontecendo aqui. Mas tinha, só que em escala microscópica. A vida estava trabalhando em silêncio, mudando a química do planeta, transformando oceanos, alterando a atmosfera, preparando o palco para tudo que viria depois. Agora o relógio continua, manhã, tarde, e ainda não existem humanos. Não existem dinossauros, não existem mamíferos grandes, não existem árvores como as que você conhece. Durante a maior parte desse dia, a Terra é dominada por vida simples, micro-organismos, bactérias, algas primitivas, seres pequenos demais para parecerem importantes, mas sem eles, nada do que veio depois existiria. Agora chega um dos momentos mais importantes da história do planeta. A atmosfera começa a ganhar oxigênio, e isso muda tudo. Hoje, a gente respira oxigênio sem pensar, mas houve uma época em que o oxigênio era praticamente um veneno para muitas formas de vida antigas. Quando ele começou a se acumular na atmosfera, muita coisa morreu. Foi uma crise gigantesca, mas também foi uma abertura, porque o oxigênio permitiu formas de vida mais complexas, mais energia, mais possibilidades, mais caminhos evolutivos. Agora pensa nisso. Algo que destruiu parte da vida antiga também abriu o caminho para a vida complexa. A história da Terra não é uma linha calma, é uma sequência de transformações violentas. E cada transformação abre e fecha portas. O relógio continua avançando. Já passou boa parte do dia, e ainda nada de humanos, nada de civilização, nada de cidades, nada de linguagem, nada de internet, nada de você assistindo esse vídeo. A Terra segue sua história sem nós. Agora, só bem mais tarde nesse dia imaginário, começam a surgir formas de vida mais complexas, organismos multicelulares, animais simples, criaturas estranhas dos oceanos. A vida começa a ficar visível, mas ainda estamos longe de qualquer coisa parecida com o mundo atual. E então vem uma explosão de diversidade. Os oceanos se enchem de criaturas. A vida testa formas diferentes. Algumas parecem alienígenas, outras parecem versões primitivas de grupos que existem até hoje. A Terra começa a ficar mais interessante, mas ainda assim, os humanos não existem. Agora avançamos para a noite, e aqui começa uma parte que todo mundo conhece melhor: os dinossauros. Se a história da Terra fosse um dia, os dinossauros apareceriam só bem tarde. Eles dominariam uma parte da noite, por milhões e milhões de anos. Para nós, os dinossauros parecem antigos demais, e são, mas no relógio da Terra, eles também chegaram tarde. Eles surgiram, dominaram, se espalharam, evoluíram, desapareceram. E mesmo assim, quando eles foram extintos, os humanos ainda estavam muito longe de aparecer. Agora pensa nisso, os dinossauros viveram por muito mais tempo do que os humanos existem, muito mais. A gente olha para eles como passado distante, mas talvez, do ponto de vista da Terra, eles tenham sido os donos do planeta por um capítulo inteiro. Nós somos só uma nota no rodapé. Então, o asteroide cai. A extinção acontece. Os dinossauros não aviários desaparecem. E esse evento abre espaço para os mamíferos. Pequenos animais que antes viviam escondidos começam a se espalhar. Alguns crescem, outros se adaptam. A evolução começa a ocupar os espaços vazios. Mas ainda falta muito pouco no relógio. Estamos nos aproximando da meia-noite. E os humanos ainda não apareceram. Agora surgem primatas, depois linhagens mais próximas de nós, depois ancestrais humanos. Mas tudo isso acontece no finalzinho do dia, no último trecho, no último suspiro. Se toda a história da Terra fosse um dia de 24 horas, a humanidade apareceria no fim, muito no fim. Dependendo da escala usada, o Homo sapiens aparece nos últimos segundos antes da meia-noite. E a civilização humana? Agricultura, cidades, escrita, impérios, religiões organizadas, ciência, tecnologia, tudo isso aparece
acontece em uma fração minúscula do último segundo. Agora pensa nisso com calma. As pirâmides, Roma, a Idade Média, as grandes navegações, a Revolução Industrial, a internet, tudo isso dentro de um piscar de olhos no relógio da Terra. A gente vive como se a história humana fosse enorme, e para nós, ela é, mas para o planeta, é quase nada. É um instante, um risco na parede do tempo, e isso muda completamente a forma como a gente olha para a nossa importância. Porque nós nos acostumamos a pensar que somos o centro da história, mas a Terra passou praticamente o dia inteiro sem humanos. E funcionou. Teve oceanos sem nós, montanhas sem nós, tempestades sem nós, florestas sem nós, extinções sem nós, renascimentos sem nós. A vida não começou conosco, e talvez não termine conosco. Agora, isso não significa que a humanidade seja insignificante. Pelo contrário, o mais estranho é justamente isso. Nós chegamos no último segundo, e mesmo assim conseguimos mudar o planeta inteiro. Em pouquíssimo tempo construímos cidades, alteramos rios, derrubamos florestas, criamos máquinas, fomos ao espaço, dividimos o átomo, inventamos computadores, mudamos o clima, espalhamos sinais pelo céu. A nossa presença é recente, mas o nosso impacto é gigantesco. E talvez essa seja a contradição mais forte desse tema. Nós somos novos demais para nos acharmos eternos, mas poderosos demais para agir como se não importasse. A Terra tem bilhões de anos. Nós temos uma história muito curta, mas nesse tempo curto, já nos tornamos uma força capaz de transformar o próprio planeta. Agora olha para o relógio de novo. Meia-noite foi o nascimento da Terra. Durante quase todo o dia, o planeta existiu sem a menor ideia de que um dia surgiria uma espécie capaz de contar sua história. E agora, no finalzinho, aparece um animal curioso, frágil, inquieto, capaz de olhar para as estrelas, capaz de estudar fósseis, capaz de perceber que chegou atrasado, capaz de perguntar: qual é o meu lugar nisso tudo? E talvez essa seja a parte mais bonita. Nós chegamos tarde, mas chegamos conscientes. Somos uma parte minúscula da história da Terra, mas somos a parte que consegue olhar para trás e entender que houve uma história. Uma bactéria não sabe que mudou a atmosfera. Um dinossauro não sabia que dominava uma era. Um vulcão não sabe que molda continentes. Mas nós sabemos, ou pelo menos tentamos saber. E isso nos dá uma responsabilidade estranha. Porque se aparecemos no último segundo, o que vamos fazer com o próximo? Agora pensa nisso. Toda a sua vida humana, se comparada com a história da Terra, é menor do que um piscar de olhos. Suas preocupações, seus planos, suas urgências, seus medos, tudo parece enorme por dentro. Mas diante do tempo profundo, tudo fica pequeno. E talvez isso possa ser assustador, mas também pode ser libertador, porque perceber que somos recentes não precisa diminuir a vida, pode aumentar o valor dela. Se o nosso tempo é tão curto, talvez ele seja ainda mais precioso. Talvez a pergunta não seja apenas como a Terra existiu tanto tempo sem nós, mas sim, o que fazemos com o pouco tempo que temos aqui? Porque o planeta não estava esperando a gente. A vida não começou para chegar até nós. A evolução não tinha um plano chamado humanidade. Nós somos resultado de bilhões de anos de acidentes, adaptações, extinções, sobrevivências e mudanças. Somos improváveis. Muito improváveis. E mesmo assim estamos aqui, pensando sobre o próprio tempo, tentando comprimir 4,5 bilhões de anos em 24 horas, só para sentir um pouco do tamanho da história. E quando você entende essa escala, a Terra muda de aparência. Ela deixa de ser apenas o lugar onde você mora. Ela vira um arquivo vivo. Cada rocha é uma página, cada fóssil é uma frase, cada extinção é um capítulo, cada espécie é uma tentativa. E a humanidade? A humanidade é uma linha escrita no final da página. Uma linha recente, mas uma linha que está escrevendo rápido demais. Talvez rápido demais. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, para o mar, para uma montanha ou para uma árvore, lembra disso. Tudo isso chegou antes de você, muito antes, e talvez continue depois. O ser humano apareceu no último segundo do relógio da Terra, mas agora que estamos aqui, a pergunta mais importante é: esse último segundo vai ser lembrado como consciência ou como destruição?